Tá gravando, padre, pode começar. Então, tá bom. Só para explicar o contexto em que a gente se encontra, vou situar aqui nessa página do site da obra, dos 40 temas, a gente começou na aula 26, né? E desde então a gente veio seguindo a ordem que as aulas aparecem aqui. 26, 27, né? Vocês vão lembrando aí de cada uma delas. E na aula passada a gente terminou com o quarto mandamento, a aula 33. Digo isso porque hoje a gente vai fazer um pequeno salto, uma pequena alteração na ordem, para tentar manter a coerência, assim, a unidade dos temas. Hoje a gente vai ver a aula 35 e a 38 no que diz respeito ao nono mandamento, porque a 38 são 2 mandamentos, nono e 10º, né? E na aula que vem, que seria a última, a gente vai ver a 34, 36 e a 37, e a 38 do ponto de vista do 10º mandamento, que no fundo vai unido ao 7º, assim como o nono vai unido ao 6º, né? Isso completa daqui a 2 semanas, que vai ser a próxima, né? Depois a gente pode marcar aquela famosa sessão de perguntas e tudo mais, né? Então vamos começar aqui com o 6º mandamento. Essa figura que é tirada aqui do site da obra que eu pus aqui na apresentação é a famosa escultura, não sei se vocês já tiveram chance de ver, está na Galeria Borghese, em Roma. Retrata essa cena da tentativa do Apolo e da Daphne, né, da mitologia grega, que ele tenta conquistá-la, né, e ela vai fugindo para preservar, né, a sua castidade, a sua pureza, e como ela se vê alcançada por ele, ela vai se transformando em árvore, né, chama muito a atenção a beleza da escultura, porque uma peça única em mármore, como o escultor conseguiu aqui, você vê que começa pelas mãos, né, os dedos vão se transformando em folhas, né, e interessante, né, que essa imagem esteja assim, servindo para ilustrar, no fundo, um aspecto, né, do 6º mandamento, que é esse viver a virtude da castidade, também com o sacrifício que isso pode supor, né. A própria etimologia da palavra castidade vem de castificare, né, que é castigar o próprio corpo para submetê-lo ao domínio, ao império da alma espiritual e assim integrar, né, como diz o catecismo, toda a virtude toda a sexualidade segundo o bem da pessoa. Mas eu queria enquadrar esse tema, como a gente vem fazendo com os anteriores, né, vocês lembram que eu tenho falado que a gente tem procurado seguir ao longo de todas as aulas, mas sobretudo quando entramos aqui nos 10 mandamentos, na moral do Sermão da Montanha, que é a moral das bem-aventuranças, que nos ajudam, portanto, a ver, assim, os preceitos da lei de Deus, segundo a lei nova do Evangelho, da caridade, que é a lei, né, do Espírito Santo, que o mandamento do amor a Deus e ao próximo, né? Jesus mesmo, ele resume toda a lei, as 2 tábuas da lei, no amor a Deus e o amor ao próximo. Então a gente pode ler, no fundo, todos os mandamentos, sobretudo esses que começam com não, né? Porque assim foi necessário que Deus os entregasse a Moisés e por ele a todo o povo no Sinai, como forma de ter uma pedagogia da lei que estabelecesse para o povo um limite claro, né? Dentro do qual ele pudesse caminhar no caminho justo e reto e agradável a Deus. Mas Jesus, justamente porque nos traz a graça da redenção, ele nos permite ver algo maior, né? Ele nos permite ver o mandamento na sua forma positiva. Em concreto, aqui, com relação ao 6º mandamento, vocês lembram que, ainda no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, quando Jesus ele vai levando os mandamentos à perfeição, né? Porque ele mesmo diz no início do Sermão da Montanha que não veio abolir a lei, mas levá-la à perfeição. Vocês lembram que quando chega no 6º mandamento, ele diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, eu, porém, vos digo, e é bonito, né? Porque Jesus, então, ele é o legislador divino, ele é o verbo criador, ele é o logos, né? A sabedoria de Deus que se fez carne.
Então ele pode dizer, eu porém vos digo, né? Todo aquele que olhar para uma mulher cobiçando-a, já adulterou com ela no seu coração. Então a igreja, desde então, sempre entendeu, né, a pregação dos apóstolos, a patrística, desde sempre, né, toda a tradição cristã, moral cristã, os catecismos, sempre, né, entendeu o sexto mandamento como uma chamada a viver a perfeição da pureza, da castidade, né, e de entender o plano de Deus, o plano originário de Deus, que Jesus, com a sua graça redentora, nos permite viver, para a felicidade do homem. O plano de Deus para a sexualidade humana é um plano de vida, né? Assim como o amor de Deus é um amor gerador, é um amor que dá a vida, também o homem e a mulher feitos à imagem e semelhança de Deus, e reparem, a imagem e semelhança de Deus no homem, no ser humano, está precisamente na complementariedade homem e mulher. Talvez vocês lembrem dessa famosa catequese do Papa São João Paulo II. No fundo, era um grande estudo que ele tinha feito, ele ia publicar um livro quando ele foi eleito Papa, em 78. O livro dele, bem grosso assim, ia se chamar Homem e Mulher os Criou. Então ele preferiu, uma vez que foi eleito Papa, apresentar esse conteúdo, esse seu estudo, essa sua pesquisa, né, num ciclo de catequeses que durou quase 4 anos e que depois recebeu o nome de Teologia do Corpo, que vocês devem conhecer, né? Foram 130 e poucas catequeses, né? E numa delas ele explica que, precisamente, como o livro do Gênesis diz, né, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, vírgula, homem e mulher os criou, ou seja, ele explica que essa imagem e semelhança de Deus no ser humano está precisamente nessa complementariedade homem e mulher, que é uma complementariedade não só biológica, física, mas também psicológica e espiritual. E essa complementariedade, ela é, no homem, o reflexo do amor criador de Deus. Assim como Deus, ele é uma família e é o amor que dá a vida, também o homem, ele é criado para unir-se, né? No caso, homem e mulher, por isso Deus deu a natureza humana corpórea, né? A nossa natureza é material, espiritual, alma e corpo, né? Essa possibilidade de ser uma natureza diferenciada sexualmente, existe uma diferenciação sexual, e repito, não é uma questão meramente biológica, é baseada na natureza também biológica do corpo, mas é uma coisa ainda mais rica, né, psicológica e espiritual, uma só natureza humana, mas uma modalidade masculina e uma modalidade feminina, que são complementares. Cada um de vocês tem a experiência, né, de viver no casamento essa complementariedade, sabem que como ela é rica, né, e quando ela é bem vivida, é uma complementariedade fecunda. Então a gente está diante aqui de algo muito bonito, né? Deus quis que essa complementariedade fosse o mecanismo gerador da vida. E isso se nota, tanto do ponto de vista meramente biológico, como é uma complementariedade destinada claramente à transmissão da vida, né? Mas como isso está em ordem a um plano maior de Deus, né? Todo o tema da teologia do corpo de João Paulo II, por que se chama teologia do corpo, né? Porque ele mostra, no fundo, que o corpo humano, ele tem algo dessa revelação do plano de amor de Deus para a salvação do homem e para a sua vida eterna, ou seja, o corpo do homem e da mulher, nessa sua complementaridade, mostra que o homem está destinado à doação, ao amor, né? Aqui na Terra isso se vive, esse caminho de santificação e de céu, que é o matrimônio. E por que é um caminho de santificação e de céu? Porque é um caminho de doação. Justamente não é um caminho de egoísmo, é justamente o contrário, né? Mas como meio, não como fim. Lembra que Jesus fala, respondendo aos saduceus? No céu nem eles se casarão, nem elas se darão em casamento. É que o céu, pelo contrário, são as núpcias do Cordeiro, o casamento de Jesus, que é o esposo, com a igreja, que é a esposa, né? De Deus com a humanidade. E nós vamos viver essa doação que Deus faz de si para nós, e nós fazemos correspondendo, né, de nós para Ele, plenamente no céu. Então, esse é o amor eterno, verdadeiro, definitivo, do qual o amor esponsal, vivido no amor conjugal da mulher e do homem aqui na Terra, é a imagem, né? Por isso que
com a graça redentora de Cristo, é possível também viver, já aqui na Terra, no tempo da Igreja, o celibato por amor do reino dos céus, como vocação cristã. Porque esse será o nosso estado definitivo. Como a Igreja antecipa aqui na Terra o céu, há aqueles a quem Deus concede este dom, né? Testemunhar a primazia e o caráter definitivo que terá o amor de Deus na vida eterna, né? Mas tudo isso fica ainda mais rico quando a gente olha para o corpo humano, porque isso é a base de tudo para a gente entender a virtude da castidade e o porquê que estamos diante de uma matéria que a moral considera grave, seguindo a tradição da Igreja, né, a revelação bíblica, né, da Sagrada Escritura. Porque o corpo humano, ele tem um querer específico de Deus para a revelação de um amor, né? Então, esse Deus infinito, que é amor, ele se revela como amor também nesse amor que une a mulher e o homem. É o plano originário de Deus, como Jesus fala, quando os judeus vão perguntar se é lícito despedir a esposa por qualquer motivo, Jesus fala, no princípio não era assim. O que diz o livro do Gênesis? Que o homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, portanto, que Deus uniu, o homem não os separe. Então, a corporeidade masculina e feminina tem um caráter teológico, porque revela essa nossa vocação definitiva para a doação, para o amor. E, portanto, o nosso corpo ele tem um caráter sagrado, né, enquanto destinado à doação, ao amor, e também enquanto corpo animado e formado por uma alma espiritual que pode hospedar o Espírito de Deus, de modo que nós, o nosso corpo, como diz São Paulo, se faz templo do Espírito Santo. Então, toda a dimensão da sexualidade humana, ela está vivificada pela vida do próprio Deus, né? Nesse sentido, São José Maria dizia de maneira muito bonita que ele podia abençoar com as suas duas mãos de sacerdote, e brincava dizendo que, quando lhe perguntavam por que com as duas mãos, ele dizia, bom, porque não tenho 4, se tivesse 4, seria com 4, né? Mas que ele abençoava com as suas duas mãos de sacerdote o leito conjugal de um casal cristão, porque o que ali se realiza é oração diante de Deus. E se pode dizer ainda mais, tem um caráter sacramental, a união conjugal do marido e da mulher, unidos em verdadeiro matrimônio, tem um caráter sacramental. Tanto é assim que o sacramento do matrimônio, ele de fato, ele é aperfeiçoado e se consuma totalmente quando se dá o ato conjugal, depois da celebração litúrgica, né, do contrato matrimonial, cujos ministros são os próprios esposos, né, o noivo e a noiva, que, diante de uma testemunha qualificada da igreja, o sacerdote, habitualmente, né, prestam o consentimento e assim formam o vínculo, né, criam o vínculo que os une e faz deles uma só carne, mas essa união numa só carne, ela fica consumada no ato conjugal, né, que, portanto, tem um caráter sacramental. O sacramento ele fica consolidado e de uma vez por todas indissolúvel quando a união dos corpos está consumada. Entende a sacralidade do corpo, né? O corpo humano ele se faz assim sinal sensível da graça sacramental. Só com isso, se a gente aprofunda um pouquinho nisso, já dá para entender como é grave e como ofende a Deus e ofende ao ser humano transformar isso em um objeto egoísta, luxurioso de um prazer, né, individual egoísta, né? Bom, acho que essa introdução um pouquinho mais longa é interessante para a gente, porque todo o resto, no fundo, é consequência, né, da gente entender, e vale muito a pena ler sobre isso, sabe, quem tiver a chance de aprofundar um pouquinho, né, na teologia do corpo, né. Mas eu dizia que, com todos os demais mandamentos, a gente está vendo aqui o sexto na sua formulação positiva, né, assim como o quinto, não matarás, pode ser e deve ser, né, segundo a moral do Evangelho, das bem-aventuranças do Sermão da Montanha, ouvido na sua formulação positiva, amarás o próximo, né, amor à vida, né. O sexto, né, não cometerás adultério, não pecarás contra a castidade, deve ser entendido assim, o amor à pureza, né. E eu reuni aqui essas três pessoas, não sei se vocês vão reconhecer,
as três, né? E aqui, essa primeira da esquerda, no fundo, é uma artista, né, que fez no cinema aqui o papel dessa santa. As três são santas, né? Aqui é uma imagem, pintura, aqui também um desenho, né? Aqui as três têm algo em comum. Essa aqui é a Santa Maria Goretti. Essa aqui é uma menina brasileira do século XX, a Bem-aventurada Benigna, né? E aqui é a Santa Inês. Santa Inês, né? As três foram mártires adolescentes, né? A Santa Maria Goretti, pouco antes de completar 12 anos, a Inês e a Benigna por aí também, com 13, 14 anos no máximo, né? O que as une? O martírio pela fé e pela castidade, né? Elas preferiram morrer do que ter a sua pureza ofendida, né? As três foram assediadas, né, de forma violenta por pessoas que queriam violentá-las, desonrá-las, e elas resistiram até a morte para guardar, né, a pureza do seu corpo. E ponho isso em continuidade com a tela anterior também para mostrar como a gente tem que entender que aqui, né, a virtude da castidade é dizer castificare, né? São Paulo diz, eu castigo o meu corpo, diz ele, e o submeto à servidão, não seja que ele me atraiçoe, né, para que ele seja vivificado pelas leis de Cristo. Porque, como ele mesmo fala, né, eu sinto nos meus membros outra lei que não é a de Cristo. Então, não existe castidade sem luta ascética. São Jerônimo, se eu não me engano, ele diz uma frase assim, que a castidade é como que é a mais bela das flores, é uma rosa, mas que, assim, ela só existe entre espinhos, né? Imagina uma rosa com as pétalas mais belas possíveis, mas a rosa tem espinhos no caule. Quando você vai pegar a rosa, você fere as mãos, né? Então, ele usa essa imagem para dizer assim, a castidade é essa rosa mais bela, que só floresce entre espinhos. Portanto, somente encontrarás essa virtude numa pessoa mortificada. Bonita essa associação que ele faz, né? Então, na vida de todos nós, segundo o estado de cada um, né, pessoas que vivem um matrimônio ou que não vivem um matrimônio, né, seja porque estão em preparação para ele, seja porque receberam um dom do celibato, né? Cada um no seu estado tem que viver a plenitude dessa virtude. E como tal, a virtude da castidade, ela tem que ser aperfeiçoada. Ela tem que ser vivida em todas as circunstâncias da vida, né? Não confundir castidade com continência, digamos assim. As pessoas pensam que castidade é abstinência, é continência. Não, uma pessoa casada habitualmente não terá, pode ter por períodos, né, mas não será o normal, né, assim, a abstinência ou a continência da união dos esposos, mas viverá a virtude da castidade precisamente, digamos, porque um pertence ao outro, né, o corpo do marido pertence à mulher e vice-versa, né, viverão a castidade unindo-se santamente como essa plenitude da doação, que, repito, é uma doação do próprio corpo, porque são uma só carne, mas não se esqueçam também que a Escritura, quando fala carne, não está falando só corpo, né? Tanto é que os termos usados no Novo Testamento são diferentes. Para significar corpo, se usa o termo grego soma. Para significar carne, se usa sarx. E isso vem da tradição hebraica, que quando usa a palavra carne, significa pessoa inteiramente. O verbo se fez carne, né? Jesus se fez carne, mas ele se fez carne porque ele tem um corpo e uma alma humanas. A carne aqui tem a dimensão espiritual, né? Então, fazer dos dois uma só carne não é uma união só corpórea. Porque se você entende o ato conjugal como união só corpórea, no fundo você o está reduzindo a uma mera cópula sexual, né? Quase meramente biológica própria dos animaizinhos, né? Quando a união conjugal propriamente de cônjuges, né? Marido e mulher constituídos em matrimônio, no ser humano é uma coisa muito bonita, é fazer uma só carne, o que significa um só corpo e um só espírito. É bonito isso, né? Então, a virtude da castidade do matrimônio é que essa união seja verdadeiramente união de fazer uma só carne, né? Ou seja, uma doação completa com a correspondente abertura, a transmissão da vida, que é o sentido próprio, né? Fazer dos dois uma só carne e que essa união seja potencialmente fecunda, né? Bom, tudo que eu falei com esse tema da teologia do corpo, né? Acho que se resume nessa expressão, e por isso pode haver uma teologia do corpo, porque ele está destinado ao amor, né? Então, Deus nos fez assim, e a sua imagem e semelhança se reflete, né,
nessa diferenciação do corpo do homem e da mulher, né, e da carne do homem e da mulher, podemos entender, incluindo aqui a dimensão da alma humana, né, masculina e feminina. Por quê? Porque isso é um sinal aqui na Terra desse amor pleno que a gente vai viver com Deus no céu, né? Então, mesmo para quem tem a vocação matrimonial, não podem pensar que isso é um fim em si mesmo. Tanto é que é uma união até que a morte os separe. Interessante isso, né? Porque é um meio, não é um fim definitivo, né? O fim definitivo é a nossa união com Deus, são as núpcias do Cordeiro, né? É o livro do Apocalipse, né? Então, também ajuda muito a viver a plenitude da castidade no matrimônio, entender que um é para o outro e o outro é para o um, mas na medida em que ambos são para se ajudarem a ir para Deus, e ambos são para os filhos, né? Essa doação, ela é um meio para alcançar o amor de Deus, mas não é ela mesma um fim, né, em si mesma. Bom, falei bastante dessa diferenciação, né, que torna tão bela no ser humano, né, e fazer que São José Maria pudesse abençoar a união conjugal, porque aqui se dá essa imagem e semelhança de Deus. Falei também da beleza do celibato, né, a gente tem que aprender a amar na igreja, né, e a igreja sempre ensinou que para um casal cristão, é um grande dom de Deus, uma grande alegria, quando Deus abençoa, dentre os frutos, né, do amor desse casal, aqueles que podem antecipar já aqui na Terra esse sinal escatológico da união plena com Deus, com o coração indiviso, que é o celibato, como Jesus diz, né, propter regnum celorum, por amor do reino dos céus. Antes de entrar lá no texto do site da obra, só para falar um pouquinho, seguindo o catecismo da questão dos pecados contra essa virtude, né, e contra esse mandamento, eu queria mostrar essa citação aqui do nosso padre, muito bonita, né, porque vale para todos, qualquer que seja o estado, né, que cada pessoa vive, ou está chamada a viver a virtude da castidade, né. E o nosso padre diz assim: dai generosamente ao Senhor esse coração jovem que tendes, essa vida formosa e esplêndida, dai-lhe essa vossa vida, fazei o sacrifício de Abel, não o de Caim. Vocês lembram a história, né? Quando a gente vir o quinto mandamento, eu vou falar mais do homicídio, né? Caim matou Abel, matou por inveja, porque Abel deu as primícias do seu rebanho, e Caim deu as sobras da sua colheita, né? Então, Abel fez um sacrifício generoso, do melhor que ele tinha. Caim entregou o que sobrava. No fundo, aqui o nosso padre está dizendo assim, a gente não pode deixar para viver a virtude da castidade só quando formos velhos, quando nos faltarem as forças, né? Porque essa virtude é uma condição para o amor, é uma manifestação do amor. Aliás, nosso padre entendia a pureza precisamente assim, como uma afirmação gozosa do amor, né? Então, ele falava, por isso ele gostava de ver São José, por exemplo, representado sempre jovem, porque quando se mostra São José mais velho, parece ser que só se pode viver a castidade mais velho, não é isso, né? É próprio dos corações limpos, também e sobretudo dos corações jovens, né? A igreja, graças a Deus, tem beatificado, canonizado, como fez agora com Carlo Acutis, né? Esses adolescentes cristãos que viveram uma plenitude da virtude normal, com uma vida normal, sem nada de estranho, né? Abel dava-lhe o que tinha de mais esplêndido no seu rebanho. Eu vos quero como as vossas mães, com alma e corpo, e assim desejo levar-vos ao Senhor inteiros, completos, alma e corpo, a vossa inteligência e os vossos sentidos. Tudo eu quero entregar a Deus. Então vamos ver aqui um pouquinho do que diz o site, né? Bom, aqui tem toda uma introdução que repete o que eu já falei, né? Criou os homem e mulher, né? Tudo isso que eu expliquei com mais detenimento, né? A vocação à castidade, que é uma virtude que serve para todos, né? E que é a integração, né? O catecismo fala de uma maneira muito bonita, dizendo que essa virtude, ela é a integração da sexualidade segundo o bem da pessoa, né? Aqui vale a pena ler um pouquinho depois também, né? A educação para a castidade, porque eu falava que é uma virtude, como tal, tem que crescer, a gente tem que ser educado nela. Lembrem que a virtude é uma conaturalidade afetiva com o bem, e que educar na virtude potencializa a liberdade da pessoa, enquanto a preserva dos vícios, né? E a predispõe a buscar com força o verdadeiro bem, né? Depois fala de uns meios ascéticos, né? Porque eu dizia que não existe castidade, é a rosa, né? Que tem espinhos. Não existe castidade sem mortificação. A própria palavra, etimologicamente, é castigar, né?
Então, existem os meios ascéticos para viver essa virtude. E aqui estão listados, né? São vários, né? A oração, o trabalho, a temperança, o pudor e a modéstia, já vamos ver agora com o 9º mandamento, né? A prudência, né, no entretenimento, a sinceridade, o esquecimento de si mesmo, e isso aqui é muito importante, né? Devoção à Nossa Senhora. Nosso padre falava das 3 Ave-Marias, né, que a gente pode e deve rezar à noite pedindo por essa virtude. Fala aqui de maneira bonita, né, da castidade no casamento, né? E aí é um pouquinho o que eu falei, talvez a gente possa falar um pouquinho mais, né, no sentido da beleza da sexualidade vivida no matrimônio. E o que está na base aqui? Entender essa unidade dos fins unitivo e procriativo que há no ato conjugal. Só assim ele é verdadeiro ato conjugal e não mera cópula sexual, né? Então, toda a moral da igreja, moral corajosa, valente, é quase que uma voz única no mundo de hoje que grita, né, pela dignidade do ato sexual enquanto união conjugal, né? E fala da beleza que isso tem, né? Vocês talvez conheçam esse livrinho da esposa do Scott Hahn, a Kimberly Hahn, que fala o amor que dá a vida, né? Como é maravilhoso isso, como é libertador isso, e como faz o casal mais feliz, né? Quando, infelizmente, recorrem a algum meio contraceptivo, né? Que, assim buscado, sempre será ilícito, né? Não percebem que estão esfriando o amor do casal precisamente por ferirem na essência o significado próprio do ato conjugal, que deixa de ser um ato de doação e passa a ser um ato egoísta de satisfação individual, né? E isso vai esfriando a caridade do casal com o tempo, se não se corrige, pode levar a uma separação, né? Por quê? Porque vão perdendo essa cumplicidade, a plena unidade que existe entre os dois em todas as dimensões da sua vida, né? Muito bem. Fala da castidade no celibato, através de uma perfeita continência, e chega nessa parte que eu ia completar, dos pecados contra a castidade. São aqueles que estão incluídos no vício da luxúria, que é um dos pecados capitais, né? Aqui fala das consequências desse vício, né? Infelizmente, a gente sabe hoje em dia que, por conta da facilidade pelo acesso da internet, infelizmente, é uma coisa que a gente tem que dizer sem medo de usar a palavra demoníaca até, né? Essa quantidade de disponibilidade de pornografia que há na internet, que faz com que, no fundo, crianças, né, de 8, 9, 10 anos, com celular, com tablet, com tudo, né, já estejam consumindo material pornográfico. Parece ser que uma grande parte, né, já ouvi 1/5, 1/4, 1/3 né, variam as estatísticas, mas uma parte muito significativa dos acessos globais à internet é para consumo de pornografia, para se ter uma ideia, né? Isso é um vício que cria uma adição, que cria uma mudança, inclusive, neurológica, né? Tem estudos que mostram que o efeito é o mesmo de usar uma droga pesada, tipo cocaína, o cérebro fica mudado, a pessoa entra no mecanismo de vício, do qual depois não consegue sair, e, sobretudo, tem um poder, assim, pelo impacto que tem na condição fisiológica e anímica da pessoa, esse tipo de vício, né? A masturbação unida à pornografia tem uma consequência de destruição mesmo da natureza humana quando vivida. Então é o que a gente está observando, né? Infelizmente, vão passar os anos, a gente vai ter uma geração gravemente ferida por esse mal, né? Então aqui nesse parágrafo a igreja explica, né, a masturbação e o condena como um pecado grave, né? Infelizmente, às vezes sempre aparece, né, uma voz dizendo não é tão grave assim, não tem problema. A igreja sempre ensinou, né, seguindo a tradição de sempre, e a própria pessoa, né, quando a pessoa se dá conta do que isso significa e do que é o sentido próprio da sexualidade humana, entende que buscar um ato assim é contrário à caridade com Deus e com o próximo, né? Por isso que é um pecado grave, porque é incompatível com a presença do amor em nós, do amor a Deus. A gente expulsa Deus da alma se a gente busca deliberadamente a masturbação como que ela está descrita aqui, né, quando se busca a excitação voluntária dos órgãos genitais a fim de conseguir um prazer venéreo, né. Naturalmente aqui também a gente, a matéria dos pecados contra a castidade, a matéria em si, a igreja ensina que ela não admite a chamada parvidade de matéria, ou seja, ela é sempre grave, não tem condições de que a matéria não seja grave. Todo o tema é que a gente lembra que para que o pecado seja grave, vocês lembram da aula sobre o pecado, requer-se também
um pleno consentimento e uma plena advertência. Às vezes não há o pleno consentimento, digamos, nos pecados internos, né, nos pecados de imaginação, ou mesmo em algumas sensações, né. Todo o tema da masturbação é que, como ato consumado, para a pessoa ter ido até o fim nele, com tudo que aquilo supõe de, né, não se dá o caso de que a pessoa não tenha tido, né, digamos assim, né, a menos que ela tivesse já privada da sua liberdade por alguma questão quase patológica, mas isso seria uma exceção que só confirma a regra, né, mas nas situações habituais, né, buscar esse tipo de recurso, lógico que é um pecado grave, assim como a fornicação, né, que está definida como a união carnal fora do casamento entre um homem e uma mulher, né, e todo o tema do sexo antes do casamento, que a gente sabe o dano que faz, né, os norte-americanos que gostam de estatística, eles mostram como mudam radicalmente, tudo baseado em fatos, né, em estatísticas reais, né, como muda radicalmente as chances de que um casamento dure, ou pelo contrário, acabe, né, termine em separação, quando antes do casamento os namorados, eles tinham relações sexuais ou não. Por exemplo, quando chegam virgens ao casamento, é impressionante. A estatística, mesmo a dia de hoje, é que a imensa maioria desses casamentos dura para sempre. Quando já tinha o hábito da fornicação antes do casamento, a imensa maioria dos casamentos termina, e não só termina nos primeiros anos, né? E não é tão difícil entender o porquê, né? É que nesses casos, digamos assim, a celebração do casamento e a vida a dois acaba sendo vista só como um prejuízo do que como um ganho, né? Quer dizer, só tem a perder, digamos assim. O casamento ele tem que ser um ponto de partida, não pode ser um ponto de chegada, né? Para quem já vive esse tipo de relação antes, viver a dois só introduz, digamos, os defeitos um do outro, a chatice da convivência, né? Quando, pelo contrário, quando um se guardou para o outro, é bonito, né? Eles sempre podem, digamos assim, estar estreando novamente o seu amor, é sempre um amor novo, né? Bom, fala aqui do adultério, né? Fala desses pecados, assim, mais, talvez, interiores, né? Conversas, olhares, manifestações de afeto para outras pessoas com desejo libidinoso, etc., né? Fala do tema da pornografia, que eu comentei, naturalmente da prostituição, não precisa nem comentar, né? O estupro, né, que é um crime gravíssimo contra a castidade e contra a caridade, né? E fala também, é importante, né, ter em conta a questão da homossexualidade. Aqui ele resume nesse parágrafo que no catecismo é um pouquinho mais extenso, né? E a igreja tem uma doutrina de sempre, baseada na Sagrada Escritura, na tradição da igreja, no sentir comum dos fiéis, na vida dos santos, na reta razão, quer dizer, a igreja também nisso aqui é voz única, né? De saber distinguir, né? Quer dizer, às vezes, para uma pessoa concreta que ela sinta essa inclinação, isso em si não é pecado. Muitas vezes ela nem é responsável por isso, ela já, de algum modo se descobre assim, porque muitas vezes as causas não estão totalmente, assim, descritas, né? Agora, o exercício em si, né, da homossexualidade, os atos de homossexualidade, como fala aqui, né, são intrinsecamente desordenados, claramente por tudo que a gente viu antes, mormente pelo tema da teologia do corpo, né? A pessoa que sente esse tipo de inclinação pode ser santa, está chamada, como todos os demais, também o que tem atração heterossexual, viver a virtude da castidade, que para ela vai consistir em buscar sempre uma perfeita continência. E é uma provação que Deus permite para ela alcançar a santidade, e não é um empecilho para isso, né? O que ele diz, essas pessoas são chamadas à castidade, né? E, logicamente, que falar isso hoje em dia, pelo tempo que a gente vive, por isso é interessante tocar nesse assunto até no final da explicação, porque com todo esse embasamento anterior é muito difícil a pessoa não ver isso, né? Tá bom? Quando eu falei um pouquinho da questão da castidade conjugal, né, mencionei rapidamente a questão da contracepção, né? Vale um adendo, né? Fica a dica da Humanae Vitae, que é essa encíclica de 50 anos atrás do São Paulo VI, que ensina, né, a malícia intrínseca do ato de contracepção, entendendo que, do ponto de vista do objeto moral, e com isso vocês lembram lá das primeiras aulas, né, por anticoncepção ou contracepção se entende o ato que torna intencionalmente infecundo o ato conjugal, né?
A anticoncepção é tornar intencionalmente infecundo o ato conjugal, seja com preservativo, pílulas, o que for, né? Coito interrompido, tal, quer dizer, fazer algo para tornar infecundo aquele ato, né? Desvinculando o fim unitivo do fim procriativo. Por que eu digo isso? Porque isso é diferente de uma coisa que o Papa fala no Humanae Vitae, que é lícito, que são os chamados recursos aos períodos inférteis, né? Ou seja, através da continência periódica, o casal pode licitamente abster-se da relação sexual no chamado período fértil da mulher, que são alguns dias do mês, né? Quando vê que tem um motivo justo, sério, proporcionado de espaçar o novo nascimento. Isso não tem nada a ver com anticoncepção, porque o recurso ao período infértil, né, através da abstinência, significa que o casal está simplesmente, quando ele se une, né, no período infértil, ele está realizando um ato que, pela sua própria natureza, já é infecundo. Porque a mulher não está no período fértil, mas não é um ato ilícito nem imoral, é ato santo em si mesmo. E se abstém de realizar, porque não está obrigado a realizar sempre, em todo caso, né, naquele período que se tem por fecundo, através dos recursos, dos métodos naturais, etc. Né? Em todo caso, reparem como aqui o casal atua não como árbitro, mas como intérprete da vontade de Deus. Inclusive, se, mesmo com esse recurso, né, os métodos naturais, etc., a mulher engravida, que pode acontecer, o filho ele não é tido como indesejado. Pelo contrário, ele é um dom ainda maior, porque veio mais de Deus ainda, não é um acidente, não é algo que eu não queria e veio, é algo que é uma surpresa ainda mais divina, digamos assim, né? Uma vez que, no fim das contas, Deus é o Senhor da vida e está nas mãos dele gerar a vida ou não, né? Bom, depois você pode aprofundar nisso também, teremos essa sessão de perguntas, caso seja necessário. Tá bom? Então, eu queria voltar aqui para a aulinha, porque a gente fazer o pulo para o 9º mandamento, né? Eu falei que hoje a gente ia fazer o... Oi? Escapei aqui, peraí. Vou voltar aqui. Vamos pular, né, algumas aulas aqui e vir aqui para o 9º mandamento. Vocês sabem que o 9º está em referência ao 6º e o 10º em referência ao 7º enquanto pecados internos, né? O 6º e o 7º são os pecados contra a castidade e contra a justiça em atos. O 9º e o 10º os são interiores, em pensamento. Em concreto, o 9º, que faz par com o 6º, faz menção, e por essa linha vai também o texto do site da obra, né? Depois vocês podem ler, vamos ver se dá tempo da gente dar uma olhadinha nele, a questão do pudor e da modéstia, né? Mas talvez vocês lembrem que, como títulozinho que foi posto para os temas da aula de hoje, vinha assim, a guarda do coração, né? E é muito interessante que ao 9º e o 10º mandamento se podem unir as bem-aventuranças talvez mais importantes que Jesus faz no início do Sermão da Montanha, e nessas aulas a gente está o tempo todo falando das bem-aventuranças, né? Que são as duas bem-aventuranças que dizem respeito diretamente ao coração. Quais são as duas? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Então, estão relacionadas à virtude da pureza e da pobreza, que não à toa são as duas virtudes que o nosso padre escrevia com maiúscula, pureza e pobreza, e a chamava de santa. Ele punha na frente das duas esse adjetivo, santa pureza e santa pobreza, né? Aqui estão, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, isso vai ter a ver com o 9º mandamento. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Isso vai ter a ver com o 10º mandamento, que é todo o tema da inveja, da cobiça, da ganância, né? O que o catecismo fala? Fala uma coisa muito bonita. Fala, na verdade, na parte sobre a oração. Esse ponto 2563 é um ponto do início, da introdução da 4ª parte, que é sobre a oração. Vocês vão ter essas aulas ainda, né? E olha que coisa interessante, como ele fala da importância do coração, porque, no fim das contas, é no coração que a gente é feliz ou deixa de sê-lo, né? O coração é a morada onde eu estou, onde eu habito, segundo a expressão semítica ou bíblica, onde eu desço. É o nosso centro oculto, inapreensível, quer para a nossa razão, quer para a dos outros. Só o Espírito de Deus é que o pode sondar e conhecer. É o lugar da decisão, no mais profundo das nossas tendências psíquicas. É a sede da verdade, onde escolhemos a vida ou a morte. É o lugar do encontro, já que a imagem de Deus vivemos em relação. É o lugar da aliança.
muito bonito, dá para fazer oração com esse ponto, né? Mas tudo isso para reforçar a importância desses mandamentos, a importância dessas bem-aventuranças. Com o coração a gente não pode brincar, né? A gente tem que entender esses mandamentos como uma guarda do coração, né? E eu falava que o texto do site da obra, ele vai por essa linha do pudor e da modéstia, né? Esse aqui é uma pintura clássica, não sei se vocês já conheciam, que tem por título precisamente o pudor, a virtude do pudor, né? E o que chama a atenção na imagem? Assim, mais além da roupa em si que a mulher está usando, que também vai muito de acordo com o estilo da época, né? Mas tem outra coisa que é o que está querendo se revelar aqui, que é o seguinte: quais são as duas únicas partes do corpo que estão à mostra? É o rosto e as mãos, né? Que são precisamente as duas partes do corpo, ó, que manifestam mais diretamente o nosso caráter pessoal. Até mesmo na comunicação é o que a gente usa, né? Eu estou o tempo inteiro aqui, vocês olhando para o meu rosto e, que nem os italianos, né, falando com as mãos, né? É o que mais transparece, digamos assim, diretamente quem a pessoa é, a sua alma, né? Então, isso é o que está refletido aqui, né? Porque, voltando um pouquinho à teologia do corpo, o que acontece? Acontece que a teologia do corpo ensina assim que antes do pecado original, pensemos em Adão e Eva no paraíso, o corpo humano, ele era translúcido. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Uma noção teológica, digamos assim. O corpo humano, ele é translúcido. Lembra que Adão e Eva estavam nus no paraíso e não se envergonhavam. O que é um corpo translúcido? É um corpo que permitia ver diretamente a alma. Ou seja, a pessoa humana, ela é a união substancial do corpo e da alma, né? De maneira que, quando eles se olhavam um ao outro, Adão e Eva, no paraíso, eles viam diretamente a alma da pessoa, através do corpo, né? Viam a pessoa inteira por dentro. O olhar um do outro não se detinha na materialidade do corpo, porque o corpo não era opaco, era translúcido, né? Então, um e outro, quando eram olhados, não se sentiam feridos na sua intimidade, nem cobiçados como objeto de prazer, nem feridos com malícia por um olhar libidinoso. Todo o contrário, era uma expressão do amor de um e do outro, né? Com o pecado original, o que aconteceu? A primeira coisa que eles fizeram, se esconderam, tiveram vergonha porque estavam nus, fizeram roupas para si com as plantas, né, com as árvores e tal. Por quê? Né? Porque agora o olhar deles é concupiscente, né? O corpo ficou opaco e um, quando olhava para o outro, o olhar se detinha no corpo e o desejava como objeto de prazer. Então era necessário que eles se protegessem. Ali surge a necessidade dessa virtude do pudor, que a gente poderia definir assim: proteger o corpo para transparecer a alma, né? É o que esse quadro aqui está refletindo, né? Você vê uma pessoa assim, quer dizer, você vê a pessoa, né? Você pensa no quem e não no que. Você pensa em alguém e não em algo. Consegue entender? Então, o pudor é uma virtude, é algo necessário. A modéstia, assim, o pudor, ele é a paixão, mais que a virtude. A modéstia é a virtude relativa à paixão do pudor. A paixão louvável, diz Santo Tomás, é uma paixão louvável, né? Que visa proteger a própria intimidade, através da modéstia, digamos assim, né? Para que, quando a gente se relacione e se veja socialmente, a gente possa olhar no rosto, nos olhos, né? E, portanto, se relacionar como filhos de Deus, como pessoas, e assim ver a outra pessoa por dentro. Dá muita tristeza quando se vive o despudor, né? A pessoa exibe voluntariamente, sobretudo, o próprio corpo, sobretudo a sexualidade do próprio corpo, e a expõe como objeto de cobiça, né? Isso claramente, digamos assim, é renunciar à dignidade da pessoa, renunciar ao seu caráter espiritual, renunciar a toda essa sacralidade do corpo que a gente viu, não precisa nem comentar muito mais que isso, né? Naturalmente, o tema do pudor e da modéstia, né, não significa, né, que a moda, digamos, né, que se siga para
viver essas duas virtudes, tem que ser uma moda, assim, digamos, estrita, nesse sentido, né? Então, só pode estar à mostra, né, o rosto e as mãos, digamos assim, né? Existe uma parcela de questão cultural, uma certa moda que admite, né, uns ajustes conforme a sensibilidade do tempo, mas também isso tem seus limites, óbvio, né? Tem partes do corpo que tem sempre que estar protegidas, sempre. Logicamente, as partes do corpo que dizem respeito ao seu caráter sexuado, né, e o entorno dessas partes tem que estar protegido. Por quê? Porque precisamente isso está reservado para doação de um ao outro no ato conjugal. É uma intimidade a qual só tem direito, né, aquele a quem eu me entrego, né, o cônjuge, no caso. Ali não é falta de pudor, né? O marido e a mulher conhecem os corpos uns do outro e se doam. Isso não é falta de pudor, porque se pertencem, né? Já não, pelo contrário, não se pertencem a si mesmos, né? E ali, como ensina João Paulo II na Teologia do Corpo, a vergonha que pudesse haver, ela é absorvida pelo amor. Ele usa uma expressão muito interessante. Porque se é amor verdadeiro, vamos supor, a mulher não se sente cobiçada pelo olhar do marido, ela se sente amada, portanto, ela não precisa ter vergonha. E ela pode, digamos assim, o pudor, ele fica absorvido pelo amor. Tanto é assim que o mesmíssimo São João Paulo II falava que se faltasse esse amor, o marido pode pecar gravemente quando olha de maneira libidinosa para o corpo da sua esposa, mesmo pertencendo a ele. Por quê? Porque ele não está olhando como amor, né, mas está olhando como cobiça. Então, ele fere pelo seu olhar concupiscência a dignidade do corpo dela. E fere o seu próprio coração, quando o torna incompatível com a caridade, né? Bonito isso, né? Mas, para a gente entender aqui, então, essa questão, só para ficar um comentário a respeito disso, né? O pudor e a modéstia, né? Proteger o corpo para transparecer a alma. É lógico que admite uma certa moda, mas também, eu lembro, desde a época do Dom Javier Echevarria, que era o padre antes de Dom Fernando, ele falava que compete a nós, que nem eu falava aquela questão do domingo, lembra a questão do domingo, da gente tornar o domingo novamente um dia santo, né? Aqui compete a nós fazer uma nova cultura, uma nova moda, talvez de modo muito especial através das mulheres, uma nova moda na qual as pessoas sejam elegantes, né, assim, sintonizadas com o seu tempo, mas o cristão, ele dita, ele tem que ir contra a corrente, se for necessário, ele tem que promover uma nova cultura, não pode ser... Hoje em dia, infelizmente, as mulheres são escravizadas por uma moda que as condena a serem objeto, né, a se exporem, etc., né. Então, a gente tem que mostrar que é possível viver de forma elegante e natural, digamos assim, e ao mesmo tempo viver a virtude, encontrando soluções para isso, seja na praia, seja num ambiente mais formal, seja dentro de casa. O pudor e modéstia se podem e se devem viver em qualquer circunstância, não tem desculpa, né? Ah, estou na piscina, não vou... Bom, tem modos próprios, né? Sem entrar na casuística, né? Depois cada um pode, se tem alguma dúvida, perguntar e tudo mais. Ficar claro, né? A pessoa que tem presença de Deus, que está em estado de graça, né? Que é uma pessoa sobrenatural, ela entende quando ela está agindo bem ou agindo mal. Se entende, né? Se entende, né? Interessante isso, né? Bom, eu acho que sobre esse tema exato, né? Vou chavear só um pouquinho aqui para o site da obra novamente, voltando aqui a essa página que tem os temas todos, só para entrar aqui no nono e no décimo, né? Que basicamente ele vai... Bom, ele fala que são os pecados internos, né? Por esse tema da cobiça, do olhar concupiscente para um corpo que ficou opaco, né? Então ele explica que podem de fato haver pecados internos, que vão ser maus pensamentos, maus desejos, gozo pecaminoso, etc., né? Fala essa coisa interessante, eles acabam se cometendo com mais facilidade, basta pensar que é mais provável que se cometam mais pecados contra o nono mandamento do que contra o sexto, né? E como são só pecados internos, de pensamento, de desejo, podem estar acontecendo com muita frequência, né? Então a gente tem que se buscar também o perdão na confissão por eles, né? Tá bom? Fala também a semelhança do sexto mandamento desses meios todos espirituais, né? Para a gente viver bem esse mandamento, essa virtude.
fala da necessidade da purificação do coração, que tem a ver com as 2 bem-aventuranças que eu falei, e que são absolutamente necessárias para que nós tenhamos vida interior. Sem viver esses 2 mandamentos, é difícil a pessoa deslanchar na vida de oração. Muitas vezes aqui está a barreira, sabe? Muitas vezes aqui está o problema, né? Senão a gente fica escravo da concupiscência, né? Fala do combate pela pureza do olhar. E aqui vale a pena uma observação, né? Falava essa questão do pudor, punha ali os exemplos até femininos, né? Porque pela própria diferenciação, o que aliás confirma ainda mais, né? Essa diferença do corpo e da psicologia masculina e feminina, como Deus fez a natureza masculina assim, chamada a ter a iniciativa, porque o homem ele vai doar a vida, o sêmen, para a mulher que vai receber e conceber, né? Então isso tem uma marca na nossa natureza, que é o fato de que a natureza humana masculina ela está chamada a tomar a iniciativa. Então é normal que no processo do enamoramento do homem e da mulher, o homem seja mais ativo, a mulher seja mais, digamos, conquistada, né? A própria dinâmica do ato conjugal é assim, né? O corpo do homem ele é mais ativo no sentido de que também ele toma iniciativa, se une ao corpo da mulher que não é só uma passividade, obviamente, tem muito de doação, de recepção, de amor, né? Mas que acolhe aquilo e gera a vida, e custodia aquela vida, né? E dá à luz àquela vida. Tudo isso para dizer que essa dinâmica toda ferida pelo pecado tem uma consequência. No homem, a concupiscência, né, luxuriosa, se reflete muito no desejo o quê? De olhar, de ver, né? A mulher, nela, qual que vai ser a tentação? Ser vista, ser olhada, portanto, exibir-se, né? Então, muitas vezes esse tema assim da falta de pudor, né, do mal vestir-se, etc., é mais feminino, né? No homem é o quê? É a coisa de ficar olhando, de querer ver. Por isso o homem tem que guardar a vista, né? Guardar o olhar. A mulher tem que guardar-se do desejo de ser olhada, né? Vivendo bem o pudor, etc., sendo mais discreta. Por isso também que eminentemente pecados do tipo masturbação e pornografia tendem a ser pecados mais masculinos, entre aspas, né? Uma coisa que está acontecendo agora, que só mostra como esse negócio vai ferindo mesmo a natureza humana, é que também esse tipo de pecado está penetrando muito no universo feminino, que mostra como o mal ele penetra e se alastra, né, pela natureza humana e a distorce, né, a deturpa, né. Bom, aqui fala a pureza que exige o pudor, etc. Do 4 em diante, já é o 10º mandamento, a questão da pobreza do coração, aquela outra bem-aventurança. Bom, acho que deu aqui o nosso tempo, deu para cumprir um pouquinho aqui o programa previsto. Na aula que vem, então, é o mandamento não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, e esse do 10º, né, não cobiçarás as coisas alheias, né, vai ser um pouquinho mais extensa, mas como eles têm uma estrutura parecida, dá para cumprir. Tá bom? Era isso, então, Ricardo. Maravilha, padre. Maravilha. Bom. Tá bom, a gente vai se vendo então, né? Ô, Fernando, quando é que vai chegar a filhinha? Pô, eu que faço essa pergunta, cara. Tá bom. Tu tá mais perto de Deus aí, cara. Pergunta pra mim. Tá bom. Aí você avisa aí.